Graça e paz a todos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Josué, no capítulo 15. Eu sou a pastora Rayane e eu convido você para que permaneça nesse estudo até o fim, para que assim possamos entender passo a passo do que ocorreu na época de Josué. Tá? Então, que o Espírito de Deus esteja no nosso meio, conduzindo este estudo, trazendo à nossa mente tudo aquilo que precisa ser aprendido, guardado e praticado. Então, vamos lá, vamos começar. Josué, capítulo 15, as heranças das 9 tribos e meia, a herança de Judá. Então, hoje, particularmente, vamos estudar sobre o território que ficou para a tribo de Judá. Vamos lá. Capítulo 15, versículo 1. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até ao deserto de Zim e até as extremidades do lado sul. Então, dos territórios que Josué e o exército de Israel tinha conquistado, Judá ficou com a parte sul, tá? Versículo 2. Foi o seu limite ao sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. Continuando aqui no versículo 3. E saía para o sul até a subida de Acrabim. Passa a Zim e sobe do sul de Cádiz Barneia. Versículo 4. Passa por Azemon, sobe a Adar e rodeia a Arca. Passa por Azeminó e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até ao mar. Este será o vosso limite do lado sul. Então, daqui a pouco eu vou colocar o mapa para vocês estarem olhando o território que ficou a tribo de Judá e vocês vão observar que ficou do mar Salgado até o mar Mediterrâneo. Uma parte daquele território, suas cidades e suas aldeias ficou para a tribo de Judá. Continuando aqui no versículo 5. O limite, porém, para o ocidente será o Mar Salgado, até a voz do Jordão. E o limite para o norte será a Baía do Mar, começando com a emborcadura do Jordão. Versículo 6. Limite que sobe até Bet-Hogla e passa do norte de Bet-Araba, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben. Versículo 7. Subindo ainda este limite a Derbe, desde o vale de Acó, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de Ensemes, e suas saídas estarão do lado de El Rogel. Versículo 8. Desde o ponto, sobe pelo vale do filho de Rinom, ao lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém, e sobe este limite até o cimo do monte que está diante do vale de Rinom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Aqui nesse versículo 8 é citado esse vale de Rinom aqui, ó. Esse vale era o local onde era feito sacrifícios para Moloque. Para quem não sabe, né, esse tipo de deus da época, né, entre aspas, ele recebia sacrifício de crianças, né? Então os cananeus ofereciam os seus filhos nesse monte Rinom aqui, ó, nesse vale, né? Na verdade não é monte, nesse vale de Rinom aqui, eles faziam sacrifícios dos seus filhos para esse deus Moloque. Esse território ficou para Judá. E aí podemos também compreender um pouco porque Deus estava tirando aquele território dos cananeus e entregando na mão dos israelitas, tá? Continuando aqui no versículo 9, então vai o limite desde do cimo do monte até as fontes das águas de Neftoa e sai até as cidades do monte de Efron. Vai mais este limite até Baalá, isto é, Kiriate Jearim. Versículo 10, então dá a volta ao limite desde Baalá para o ocidente até o monte de Seim.
passa ao lado do monte de Gearim, do lado norte, isto é, Quesalon, descendo a Bet-Semes e passa por Tímina. Versículo 11, segue mais ainda ao limite ao lado de Ecrom para o norte e indo a Sequeron, passa ao monte de Baalá, saindo em Jabneel para terminar no mar. Versículo 12. O limite, porém, ao lado ocidental é o Mar Grande e suas imediações. São estes os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Então, aqui está o mapa, tá? Aqui podemos observar que o limite, né, das terras de Judá vai do Mar Salgado ao Mar Mediterrâneo. E aqui eles herdaram tanto as cidades como suas aldeias, tá bom? Continuando aqui, ó, Caleb conquista Hebron. Dentro do território que ficou para Judá, havia um território de Hebron. Esse território ficou para Caleb e para a sua família. Provavelmente era o melhor território que havia ali, né, dentro daquelas terras que ficou para Judá. E Caleb, ele recebeu esse território por conta da fé dele, quando ele foi espiar a terra com Josué. Tá? Então, na época que ele foi espiar a terra com Josué, ele veio realmente com bom ânimo, quando ele viu a terra, e a fé dele fez com que Deus desse esse território para ele através de Moisés, tá? Continuando aqui, ó, no versículo 13. A Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron. Este Arba era pai de Anak, né? Então, esse Arba aqui era um gigante e ele teve filhos gigantes também, tá bom? Continuando aqui no versículo 14. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sessai, Aimã e Talmai, gerados de Anak, né? Então, todos esses nomes que aparecem aqui na Bíblia, que habitavam nessa terra aqui de Hebron, né, Kiriat Arba, eram gigantes, tá bom? Então, Sessai, Aimã e Talmai, todos esses aqui eram gigantes, eles foram expulsos ali, né, por Caleb. Continuando aqui no versículo 15, subiu aos habitantes de Derbe, cuja o nome dante era Kiriat Sefer. 12. Disse Caleb, a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher, né? Então aqui Caleb, ele faz uma proposta, né, para os guerreiros de Israel, da tribo de Judá, que quem conquistasse aquele território de Kiriat Zefan, né, quem derrotasse ali esse líder que estava nesse território, ele ia dar por esposa a sua filha Axa, né? Então ali a pessoa iria casar com uma filha de um chefe tribal, né, porque Caleb era o chefe tribal da tribo de Judá. Continuando aqui, ó, no versículo 17. Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este lhe deu a filha Axa por mulher. Então, Otiniel, né, ele vai e toma esse território, ele derrota esse líder que foi proposto ali por Caleb para ser derrotado, né, e ele se casa com a filha de Caleb, que era Axa. Tá? E o mais importante aqui, né, um detalhe, na verdade, um detalhe a se apontar, eles eram primos, né, porque o pai de Otiniel era irmão de Caleb, tá? Então, Otiniel e Axa, eles eram primos, não era incesto e não é incesto e primos se casarem, tá bom? Muitas pessoas confundem, mas não é pela Bíblia. Então, Otiniel, ele se casa com Axa, sua prima. E também uma curiosidade, Otiniel, ele se torna o primeiro juiz de Israel. Então, depois que Josué morre, né, Otiniel, ele se torna uma liderança israelita e ele se torna o primeiro juiz de Israel.
Continuando aqui no versículo 18, esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento, então Caleb lhe perguntou, o que desejas? Versículo 19, respondeu ela, dai-me um presente. Deste-me terra seca, dai-me também fontes de água. Então, lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então, a gente vê aqui que Axa também, ela não era boba. Vendo que o território que ficou para Otiniel era um território seco, ela foi e pediu territórios que tivessem fontes de água e o pai dela, que era Caleb, deu esses territórios a ela, tá? Continuando aqui, ó, as cidades de Judá, versículo 20. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Versículo 21. São, pois, as cidades do extremo sul, da tribo dos filhos de Judá, rumo do território de Edom. Cabizeel, Éder e Jagur, né? Então, aqui a Bíblia vai começar a detalhar do versículo 22 até o versículo 62, todas as cidades que ficaram como territórios e aldeias para a tribo de Judá, tá? Aqui no versículo 63, não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje, né? Até o dia que foi escrito. Por quê? Então, o que acontece? Até o dia que foi escrito, como eles não expulsaram os jebuseus da cidade de Jerusalém, os jebuseus lá na frente retoma a cidade e reconstrói ela. E aí, lá na época do rei Davi, o rei Davi, ele retoma essa cidade novamente, né, para poder agregar os territórios de Israel, e ele torna Jerusalém a capital de Israel. Então aqui a gente vê uma consequência muito grave deles não ter expulsado os jebuseus de Jerusalém, porque os jebuseus, ele retoma a cidade, aí é necessário anos depois vir Davi para poder reconquistar essa cidade e torná-la a capital de Israel, tá? Então aqui terminamos a explicação do capítulo 15, né? Quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer alguma colocação a respeito do estudo que for dado, deixa aqui nos comentários, que assim que possível eu vou estar respondendo. E também deixa o seu like no vídeo, tá bom? Então que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance cada um de vocês. Que a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós e até a próxima aula. Tchau!